Essa aula de hoje é uma aula um pouquinho diferente das aulas que você está acostumado, porque geralmente a gente, quando vai estudar alguma coisa, geralmente a gente vai muito para a parte lógica, né? A gente vai muito para a leitura, né? E para a parte bem lógica. Então, na memorização e nas técnicas, nos mapas mentais e tudo, a gente procura trabalhar com a parte mais lúdica, que é justamente aquilo que vai chamar mais atenção do meu subconsciente. Uma coisa que você tem que entender, muito importante, quanto mais atenção do seu subconsciente alguma coisa te chama, mais você consegue lembrar com facilidade. O grande problema é que quando a gente vai estudar, a gente geralmente sempre vai na coisa, né, bem lógica, bem do raciocínio, e para lembrar de algumas coisas, para memorizar algumas coisas, nem sempre o raciocínio é o mais adequado. Tudo bem? É claro que, dependendo daquilo que você vai estudar, né, você precisa entender, você tem que compreender os contextos, tudo tem tudo uma relação. Mas tem muita coisa dentro de um concurso público, dentro de um conteúdo de uma matéria, que realmente você tem que memorizar, lembrar. Isso é uma coisa importante. Beleza? Bom, eu começo aqui, nessa apostila que você tem, a gente vai fazer 2 testezinhos bem rapidinhos, que já é um primeiro teste de atenção. Eu preciso estar atento a tudo que eu vejo, né? E, se possível, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou visualizando, tem que chamar a minha atenção, para me lembrar com facilidade. Então, primeira coisa importante, eu coloco na apostila aqui, ó, não existe memória fraca, não existe má memória, há apenas memória treinada ou não. Eu faço algumas perguntas para você, né? Na história, o que vem em sua mente quando pronunciamos o nome Aquiles? Você lembra de alguma coisa? Calcanhar de Aquiles. Moral da história, quando você fala ou você diz Aquiles, você, né, trabalha com a sua mente e você faz uma associação. Ou seja, o conhecimento, ele sempre está associado com alguma coisa. Mas a pergunta é, por que eu consigo me lembrar do calcanhar de Aquiles e eu não consigo me lembrar daquilo que eu preciso, que é relevante, constitucional, administrativo ou outra matéria? Por quê? Né? A pergunta é, tem coisas que chamam a minha atenção. Aquilo que chama a minha atenção, eu consigo memorizar com facilidade. Aí dá para você ter a memorização. Então, 2 postulados básicos. Atenção, associação. Eu não sei se você pensa nisso, mas quando você fala calcanhar de Aquiles, você lembra com facilidade, porque quando alguém contou a história para você, talvez você tenha visto mentalmente. Então, um grande detalhe que eu preciso ver, eu preciso visualizar. E um detalhe muito importante, eu preciso ver mentalmente. Muitas vezes, só lemos, só estudamos, mas não vemos. Eu preciso ver. Eu preciso visualizar. Beleza? Euclides da Cunha, o que você lembra? Eu lembro do Tarcísio Meira. Porque eu vi uma minissérie há uns 20 anos atrás, ele era corno. Então toda vez que falo Euclides da Cunha, eu penso no corno. Não é verdade? Lembra da história de Lermano de Assis, etc e tal? Moral da história. Aquilo que chama a minha atenção, eu consigo lembrar com facilidade. Porque na minha mente eu crio associações. Felipão, o que você lembra? Um monte de coisa. Quando você fala Felipão, você puxa da sua mente um monte de coisa. Palmeiras, Grêmio, Seleção de Portugal, Seleção Brasileira, Pentacampeonato, Seleção de novo agora, Copa das Confederações. Ou seja, né, quando a gente ativa a memória, que a gente viu alguma coisa que chamou a minha atenção, eu consigo lembrar com facilidade. Quem não gosta de futebol não lembra de muita coisa do Filipão, porque não acompanha. Por quê? Porque não chama a atenção. Beleza? No que se refere à geografia, quando falamos de mapas, o que vem em nossa mente quando falamos em bota? O que você lembra? Itália. Associação. Talvez você seja ruim de geografia como eu sou péssimo, mas isso eu sei. A Itália é um formato de bota, porque eu já vi isso várias vezes. Isso chama a atenção do meu subconsciente. Eu adoro futebol. Do que você se lembra quando se fala no tal de baixinho? Claro, do Vasco, né? Animal.
Do Vasco também, né? Com certeza, né? Penélope Charmosa, o que você lembra? O desenho. Tem até um comercial agora, né? Comercial da Peugeot, né? Como é o nome daquele desenho? Corrida Maluca. Comercial, inclusive, é muito bacana. Garibaldo, você lembra de alguma coisa? Foi da época de vocês? Faz tempo, hein? Talvez alguém não lembre disso, porque o pessoal mais jovem não vai lembrar. Mas tinha uma minissérie que falava aqui do Sul, tinha o Gilberto Garibaldi, né? O Thiago Lacerda, a mulherada lembra, né? Nossa, o Garibaldi bonito, ele, né? Você fez alguma associação. Toda vez que eu falo alguma informação, te dou uma informação, se está guardado, está associado a alguma coisa. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos estudar técnicas e estratégias para trabalhar com esse lado direito do cérebro, que é o lado mais da parte lúdica, e usar isso dentro daquilo que a gente precisa lembrar na hora da prova. Dino da Silva Sauro, o que você lembra? Família de dinossauros, né? Você assistiu, chamou a sua atenção. O que vem em sua mente quando se fala em ET? Eu lembro da cena do filme, da bicicleta. Tem gente que lembra da cena do dedo. Alguma coisa chamou a sua atenção. Você viu mentalmente, você faz uma associação. Se você viu mentalmente, né, se chamou a sua atenção, significa dizer que você nunca mais vai esquecer. Olha só, você teve namorada ou namorado, você nunca mais vai esquecer ele. Mesmo que você não goste dele mais. Porque chamou a sua atenção. Verdade ou mentira? Você namorou com a pessoa? Verdade. Tu não vai lembrar. Quando eu falo esquecer, não estou falando que você não gosta, que você gosta ainda, não é isso. Mas se encontrar, se lembra da pessoa. Porque em algum momento, em alguma circunstância, chamou a sua atenção. Verdade ou mentira? Tudo aquilo que chamou a sua atenção, você consegue lembrar com facilidade. Beleza?